seguirmos, Pai, adiante. Pai, obrigado porque Tu tens sido um Deus todo-poderoso, vivo em nossas vidas. Obrigado, Paizinho, porque mais um dia nós vamos ouvir a Tua palavra, nós vamos encher os nossos corações com esse amor que excede todo entendimento. Venha abençoar o Renato. Obrigado por esses louvores tão lindos que a nossa irmã Edmildes cantou. Senhor, muito obrigado por esses momentos que encantam e deixam o nosso coração tão leve, Senhor, e tão feliz. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que abençoe a palavra que vai ser dita. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor, né? Estamos mais uma vez aqui reunidos, tudo para honra e glória do nome do nosso Senhor. E, sem delongas, né? No more delay, nós iremos iniciar agora a palavra do Senhor, né? Glória a Deus. Então, finalizamos ali essa defesa maravilhosa de Estevão, né? Do diácono Estevão, que bênção, né? Finalzinho ali do capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós terminamos ali no último encontro que tivemos, né, no sábado, nós terminamos ali no versículo 50, Atos 7, 50, né, que Estevão, ele finalizou esse seu discurso aí maravilhoso, uma defesa aí tremenda, né, com muita riqueza de detalhes, né. Estevão era uma pessoa instruída na palavra do Senhor, né, no Antigo Testamento, claro, e foi tremendo essa defesa dele, né. Então, só para a gente recapitular, essa defesa de Estevão, ela percorre uma linha, né, tem uma linha nessa defesa dele, né, o Deus de Israel é um Deus peregrino, ele não se restringe a um lugar específico. Então, as principais afirmações de Estevão, eles condizem com essa linha de pensamento que ele tomou. Ele começa falando ali que o Deus apareceu, né, Deus Todo-Poderoso apareceu a Abraão enquanto esse ainda estava na Mesopotâmia, né, no versículo 2 do capítulo 7. No versículo 9, ele fala que Deus estava com José lá no Egito. E depois ele fala no versículo 30, 33, que Deus foi ao encontro de Moisés no deserto de Midian e transformou aquele local ali numa terra santa, quando ele apareceu ali na sarça ardente. Então, apesar de no deserto Deus ter andado de tenda em tenda, né, ali no tabernáculo, Deus, ele não habita, né, Estevão fala sobre isso, ele não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. 1 Crônicas 17:5, Salomão falando, porque em casa nenhuma, o Senhor falando para Salomão, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Então é evidente aqui, com base nas Escrituras, que a presença de Deus não pode ser restrita a um local, e que nenhum edifício pode confinar o Senhor, né, ou inibir sua atividade. Se ele possuísse uma casa aqui da terra, então ele não estaria no povo, né, vivendo em nós, né, em cada um de nós, né? Deus está aqui conosco, nessa plataforma ele está também, né? Quando tem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, Estevão acusa Israel de ter limitado a Deus de forma equivocada. O templo que foi dado para ser uma bênção, né, estava se tornando uma maldição. Em vez de ser um meio, estava se tornando um fim, um local, estava idolatrando o templo, né, o templo físico ali. Então, o povo estava adorando o templo no lugar do Deus que edifica o templo, né? Então, eles pensaram que Deus fosse uma divindade ali territorialista, né, territorial ali, que vivia em Jerusalém, confinado no templo, e não perceberam que Deus é transcendente, né, e nem os céus dos céus podem conter, né, nem os céus podem conter a ação do nosso Senhor, né, glória a Deus. E versículos, finalizando aqui agora a defesa de Estevão, né, no versículo 51, né, nós temos ainda mais alguns versículos aí para finalizar esse capítulo. Estevão diz o seguinte, ó: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Então, palavras duras aqui
contra aqueles líderes religiosos, né? Estevão começa a falar aqui, terminou a sua meditação ali, em relação a Deus não se restringir a lugares físicos, e ele começa ali palavras mais duras ali para o Sinédrio, né, aquele grupo ali de líderes religiosos. Então ele faz muitas acusações, ó. Versículo 51, ele chama aqueles homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Então, dura cerviz é aquele, cerviz é a nuca, né, aqui a nossa parte posterior aqui do nosso pescoço, né, então chama homens de dura cerviz, homens obstinados, incircuncisos de coração. Eles eram incircuncisos na carne, ou seja, o corpo eles eram incircuncisos, mas o coração era um coração duro ali, um coração de pedra, né, um coração que não percebia as maravilhas que o Senhor havia feito ali por intermédio do seu Filho Jesus. Então, é uma acusação bastante utilizada, essa da dura cerviz, né, de povo obstinado, é bastante utilizada em todas as Santas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Então, nesses 3 versículos aqui, ó, Estevão vai acusar eles de 2 coisas, vai acusar que eles resistiram ao Espírito Santo, vós sempre resistir ao Espírito Santo, então obstinados ali, resistiam à presença, né, do Espírito Santo, que falava com eles agora, por intermédio de Jesus, por intermédio dos apóstolos, e havia falado por intermédio dos profetas, né? Nós vimos no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia pontualmente, ou seja, Deus levantava um profeta e enchia aquele profeta como Espírito Santo. Hoje não, hoje todos que creem em Jesus têm o Espírito Santo. Então, resistir aos profetas aqui, eles resistiram ao Espírito Santo, se opuseram aos profetas, né, odiando, perseguindo, maltratando. Eu e a Michelle, nós assistimos semana passada, eu assisti um pouco, né, eu acabei pegando no sono, mas a Michelle assistiu mais do que eu, um filme ali sobre Jeremias, né, e ela falou depois que sofreu muito Jeremias ali, né, foi muito maltratado ali, né, jogado em diversos locais ali, sofreu bastante o profeta Jeremias. Então, condiz assim com o que Estevão está falando aqui, né, que perseguiram alguns profetas, odiaram outros, maltrataram. Você se opor a um profeta que profere em nome de Deus é o mesmo que se opor ao próprio Deus. Se um arauto vem aqui anunciar, tá chegando um rei tal e tal, e as pessoas matam aquele arauto, eles estão mandando um recado para aquele rei, né, que mandou o arauto. Então, você perseguir um profeta do Senhor é o mesmo que perseguir o próprio Senhor, né, lutar contra o próprio Senhor. Então, no 52, Estevão fala isso, ó, qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Então, era difícil achar um profeta que eles não tivessem perseguido, né? Então, quase todos foram, eu creio que todos foram perseguidos, né? O último, João Batista, né, foi morto ali, decapitado. Então, eles perseguiram, resistiram ao Espírito Santo e perseguiram os profetas, né? Uma coisa está intrínseca à outra, né? Mas eles perseguiram os profetas. Então, não escutar as palavras ou escutar as palavras e não seguir é o mesmo que desobedecer a Deus. Então, o profeta vem ali falando palavras de juízo, de justiça, né? Contra o pecado, e você não escutar é o mesmo que você está desobedecendo ao próprio Senhor. Então, pessoas teimosas, né? Pessoas rebeldes, desobedientes à palavra do Senhor. Matar os profetas é não aceitar o método que Deus usa, né, que é através dos profetas, para corrigir o seu povo, né, para educar, para trazer eles de volta para o caminho, né, para as veredas justas. Então, homens de dura cerviz aqui que rejeitaram o Senhor através da perseguição dos profetas, resistindo assim ao Espírito Santo. E Estevão fala aqui, ó, dos pais, ó, ele cita no 51, vossos pais, os seus pais fizeram e vocês estão fazendo. Ou seja, seus pais mataram os profetas que falaram sobre Jesus, sobre a vida do Messias, e vocês mataram o próprio Messias. Então, você vê aqui que eles estavam seguindo ali o mesmo caminho, né, dos antepassados, né, que mataram os profetas vinham anunciando sobre o Messias, e eles hoje, essa geração aqui que está com Estevão aqui, mataram o próprio Messias, né, o justo. Estevão chama o Messias, né, o Jesus de o justo, né? Então, traidores e assassinos, né, assim que Estevão relata aqui no versículo 52. Traidores porque traíram, né, traíram o povo judeu, traíram Jesus entregando aos romanos, e assassinos porque mataram o justo, assim como seus pais mataram os profetas. Então, os judeus no âmbito geral, né, mataram os que anunciaram e o próprio Messias, né?
Que maldade aqui tremenda, né? Que pecado tremendo aqui desse povo, né? E Estevão termina o seu discurso aqui falando que aqueles homens receberam a lei, mas não a guardaram. Eles receberam a lei, receberam os profetas, né? Receberam tudo de mão beijada aqui, mas na hora de interpretar, na hora de ver os sinais apontando para Jesus, eles não conseguiram ali enxergar, né? O coração deles estava voltado para as coisas do mundo, coisas materiais, estavam preocupados mais com o tesouro, com as ofertas ali, com o dinheiro do pessoal, do que em realmente observar em Jesus o Messias de Deus, né? Glória a Deus. E agora nós estamos aqui no versículo 54, né? Terminado aí a defesa de Estevão. Terminada não, eu creio que ele ainda ia falar sobre Jesus, né? Ele ia falar como Pedro ali fala, né? Que vocês mataram aquele que foi crucificado e ele ressuscitou, nós somos testemunhas. Ele ia falar algo do tipo, mas no versículo 54, eles, quando escutam essas palavras aí, que eram traidores, que eram assassinos, que mataram os profetas, que resistiram ao Espírito Santo, eles se enfurecem, ó, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. O próprio Satanás ali, em forma de gente ali, rilhando, né, apertando os dentes ali contra Estevão, né? Eu creio que ele ia falar ainda algumas coisas que Estevão, né, mas eles partiram para cima dele, né? Então, o relato aqui da morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja, né? O primeiro que foi martirizado ali por falar do evangelho, né? Então, ao invés de se arrependerem, de procurarem saber mais sobre Jesus, eles se enfureceram a ponto de apertar ali, de ranger os dentes. Então, de um lado, pessoas enfurecidas, furiosas, perseguidores, e de outro lado, um corajoso discípulo defendendo o Senhor Jesus, né? Versículo 55 fala que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, né? Vocês prestarem atenção, sempre que fala em Estevão, né, fala que ele era cheio do Espírito Santo, né? É bênção demais Estevão, né? Quando fala sobre ele, no versículo 5 do capítulo 6, fala que homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8 do capítulo 6, Estevão cheio de graça e poder. E aqui no versículo 55 fala que Estevão cheio do Espírito Santo, né? Que homem abençoado, né? Então, de um lado ali, pessoas furiosas, e do outro lado, Estevão cheio do Espírito Santo, né? O inferno ali representado, né, com ira, com fogo, com ódio, né, com fúria, e do outro ali, coragem, fé, né, vendo a glória de Deus ali, e Jesus assentado à sua direita, né? Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, ao ouvir as palavras de Jesus, eles se encheram de ódio, e partiram para cima de Estevão, né? A gente vai ver, tem um versículo aqui que fala que eles foram para cima de Estevão ali e levaram ele para fora da cidade, o apedrejaram. Então, eles ficaram sem argumentos diante do que Estevão proferiu, né? Só conseguiram ali, como não conseguiram argumentar, partiram para a agressão, né? Então, vemos que muitas são as reações da verdade, né? Contra a verdade que é a palavra de Deus. A desses homens aqui foi ódio e fúria. Lá em Atos 2:37, né, no primeiro discurso de Pedro, a reação das pessoas foi outra. A reação das pessoas ali foi que eles ficaram muito tristes, né, contristados e arrependidos. Atos 2:37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, o que faremos? Pedro fala, arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados. Então, esses homens aqui fizeram o contrário, eles partem ali com fúria, com ódio no coração, para cima de Estevão, né? Então, é interessante porque quando Estevão começou a falar, né, antes dele começar a falar, eles viam o rosto dele como de um anjo. No último versículo do capítulo 6 fala sobre isso, ó. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Então, quando Estevão começa a discursar, é um anjo ali na frente deles, rosto como de um anjo, brilhando ali com a presença do Espírito Santo. Só que agora, né, agora que Estevão já tinha falado tudo o que tinha acusado eles, né, eles não viram mais como um anjo, né, mas viram uma pessoa que precisava ser calada, uma pessoa que precisava ser morta.
Então, rangiram os dentes para cima dele, um profundo ódio, né, um profundo furor, né? Jesus, quando fala ali do inferno, da condenação, ele fala, né, ranger de dentes, né, dor e ranger de dentes. Então, Jó, quando ele fala dos seus inimigos, ele fala que rangiam o dente contra ele. Jó 16:9. Então, uma expressão de profundo horror e tormento, né, principalmente dos ímpios condenados ao inferno, né? Então, é importante nós ressaltarmos que Saulo de Tarso ele estava presente aqui durante toda a defesa de Estevão e também participou do seu apedrejamento ali. Versículos 55, 56, nós temos que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Versículo 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, Estevão estava tão cheio ali do Espírito Santo, né, não se importando com aqueles homens que se enfureciam contra ele, e ele vê ali que os céus abertos, tem essa visão aí celeste, né, os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, né? Então, aqui nós vemos que ele olha para o céu e vê a glória do Senhor, né? E essa glória, isso que ele vê, condiz com as palavras do próprio Senhor Jesus. Marcos 14:61, Jesus fala o seguinte, ó, vamos ver se como bate, ó. Se pelo nome, mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a perguntar e disse-lhe: és tu Cristo, o Filho do Deus bendito? E Jesus disse: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E Estevão vê, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, condiz com o que Jesus falou, ele está à destra do Pai. Estevão vê à destra do Pai. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção, né? Então, Marcos 14:62, nós também vemos algo parecido. Jesus fala, né? Vindo sobre me vereis assentado à direita de Deus. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Lucas 22:69. Então, ele vê o céu aberto ali, né? Que bênção, né? Que bênção você ter uma visão celeste, uma visão ali transcendental, uma visão do Pai, do Filho. E nós temos outros relatos nas Santas Escrituras de pessoas que veem os céus abertos. Nós temos, por exemplo, Ezequiel viu os céus abertos. Ezequiel 1, e aconteceu no 30º ano do 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Que bênção, né? Que palavra poderosa. Quando Jesus é batizado, né? Quando ele sai logo da água, em Mateus 3,16, fala que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele, e vindo sobre ele, né? Pedro também, ele quando vê um lençol, ele tem uma visão do céu, né? Uma visão ali daquela visão tremenda ali, que o início da pregação para os gentios, né? Então, uma visão que, essa visão, eles acabam odiando, né? Quando Estevão profere essas palavras e que está vendo Jesus à direita de Deus, versículo 57, ó. Eles, porém, clamaram em alta voz, né? Gritaram ali contra Estevão e taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Então você vê que tamanho ódio era esse, né? Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o céu, vê a glória de Deus e vê Jesus à sua direita, fala isso para eles, ó, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, e as pessoas gritam contra ele, tapam seus ouvidos e partem para cima dele, né? Realmente, corações incircuncisos de coração, né? Homens de dura cerviz. Era como se o próprio Cristo estivesse ali honrando a fidelidade de Estevão. O próprio Senhor aparece ali como forma de consolá-lo e confortá-lo para o que haveria de vir. Então, o inimigo ali com ódio de Estevão, né? Talvez nós nunca cheguemos a esse ponto de morrer por amor a Cristo, né? Mas as pessoas podem nos rejeitar de outras formas, né? Rejeitar a nossa companhia, rejeitar a nossa presença, né? Por falar de Jesus, né? Por falar de Cristo. Mas essas pessoas aqui, elas partiram realmente para a violência, né? Partiram para calar Estevão, né? Mas nós precisamos continuar honrando ao Senhor por meio da nossa conduta, por meio das nossas palavras, né?
não importa o que aconteça. E clamaram em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes, né, arremeteram contra ele, ou seja, eles o levaram ali, lançando fora da cidade, versículo 58, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, Saulo de Tarso, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, arremeteram contra ele ali, né? Parece que haviam esquecido ali o aconselhamento de Gamaliel, de que eles deixassem aquela doutrina ali de lado, né? Que libertasse aqueles homens, né? Se fosse de Deus, eles não conseguiriam combater contra o próprio Deus. Parece que esqueceram, né? Daquele sábio conselho de Gamaliel, né? Então, o texto não fala se foi feita uma votação, mas eu creio que pela fúria deles, não deu tempo disso, né? Tiveram ali uma explosão de ira cega, não, uma ira descontrolada contra a vida de Estevão e o mataram, né? O mataram na forma de apedrejamento, né? O apedrejamento era quando alguém estava blasfemando contra Deus, né? Então, eles talvez acusaram ali Estevão de blasfemar de alguma forma ali contra Deus, e o pecado para a blasfêmia era o apedrejamento, né? Tá lá no livro de Levítico, fala sobre isso, né? Então, o levam para fora da cidade e as testemunhas jogaram pedra ali em Estevão e o mataram, né? Então, Lucas registra aqui no versículo 58, pela primeira vez em que o nome de Saulo de Tarso aparece nas Escrituras. Saulo, também chamado Paulo, né? Nós iremos ver que lá no capítulo 10, 12, se eu não me engano, o nome dele é chamado por outro nome, né? De Saulo, mas agora Paulo. Então, uns falam, né? Alguns dizem que ele mudou o nome por conta da perseguição, mas nós precisamos lembrar que Saulo, né, que Paulo, ele tinha uma cidadania romana. A verdade é que o nome Saulo era o seu nome judaico. No hebraico era Shaul, né, Saul, significa desejado, pedido a Deus, né, um filho ali que foi pedido a Deus. Paulo já era o nome dele, só que de origem latina, significa pequeno, menor. Então, Saulo, por ele ter, o pai dele ter adquirido a cidadania romana ali, ele ter adquirido a cidadania romana do pai dele, ele teve um nome ali. Paulo era de origem latina, né? Saulo já é um nome de origem judaica, hebreu, né? Da língua hebraica. Atos 13, 9, esse versículo aqui. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixado nele os olhos, disse. Então, Saulo, também chamado Paulo. Então, Saulo era o seu nome hebraico, né? Seu nome judaico, e Paulo era o seu nome que ele havia herdado ali da língua latina, né? Da sua cidadania romana. Então, não houve uma troca de nomes. O que, de fato, a Bíblia diz era que ele tinha 2 nomes diferentes. Fato que era comum, né, para os judeus que se convertiam, que compravam a sua cidadania romana. Os soldados até relatam isso aos magistrados quando prendem Saulo uma certa vez, né? Eles ficam atemorizados ali, porque Paulo diz ao centurião que ele era cidadão romano e não era justo açoitar um cidadão romano sem ter sido condenado. Nós precisamos lembrar do que estudamos em Gênesis, né? Jacó, Deus muda o nome dele para Israel, né? E a gente até fez a associação, né, que Jacó era o nome dele antes de se converter, e Israel, o nome dele depois de ser convertido. Então, de certa forma, nós iremos tratar. A Bíblia trata assim Paulo. Saulo é fariseu, persegue a igreja, colocou muitos na cadeia, em prisões. Já Paulo era um judeu convertido, cheio do Espírito Santo, que evangelizou todo o continente, escreveu 13 grandes cartas, né, epístolas, quase metade do Novo Testamento. Então, inclusive, a Bíblia King James, né, a Bíblia de estudo King James, ela fala que Saulo passou a ser chamado Paulo, né, quando ele começa a ser cheio do Espírito Santo, quando ele começa a evangelizar ali na ilha de Chipre, capítulo 13, né, a gente vê essa mudança de Saulo para Paulo, e a Bíblia passa a tratar ele apenas como Paulo. Então, a morte de Estevão, né, voltando aqui para o nosso texto aqui, no versículo 59, fala que a morte de Estevão teve esse profundo impacto na vida de Paulo, né, foi o primeiro mártir ali. Paulo estava presente, Saulo estava presente, não chama ele de Saulo, depois a gente muda o nome dele para Paulo, né.
Então, Saulo estava presente ali e ele viu ali as vestes de Estevão foram jogadas aos pés do jovem Saulo. Então, teve um impacto ali na vida dele. E a gente vai ver no início do capítulo 8 que ele vai começar ali a perseguir a igreja, né? E nos últimos 2 versículos do capítulo 7, Estevão fala ali praticamente as mesmas palavras que Jesus falou na cruz. Então, versículo 59, apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu, ou seja, morreu, né? De tantas foram as pedras que ele acabou chegando a óbito, né? Então, ele entrega o seu espírito nas mãos de Jesus. Quando ele vê Jesus ali ao lado, à destra do Pai, ele entrega, né, sua pobre alma nas mãos mais seguras de todos, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Corpo bastante machucado ali pelas pedras, mas a alma estava segura, né? Nós temos que ter medo, não dos homens que matam a carne, mas medo de Deus, né? Que pode colocar a carne e a alma no inferno, né? Então, que bênção, né? Estevão foi salvo aqui, o Senhor recebeu o seu espírito ali, ele pede misericórdia para os seus executores ali no momento ali antes da sua morte, né? Que o Senhor não lhes imputasse este pecado, né? Glória a Deus. Então, o capítulo 8 começa falando de Saulo, né? Então, e Saulo consentia na sua morte. Então, Saulo foi a favor da morte de Estevão. Consentir aqui, no grego, significa estar satisfeito com, aprovar junto com outros, concordar. Então, Paulo concordou na morte de Estevão. Ele ficou satisfeito ali com a morte de Estevão. Então, após esse episódio, né, essa morte de Estevão, nós vamos ver que uma grande perseguição contra a igreja foi realizada. Vamos ler, ó. Capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, aqui nós temos realmente o início da perseguição à igreja, né? A igreja do Senhor como um todo. Quem fosse discípulo de Jesus estava sendo perseguido, né? Estava sujeito a ser perseguido. Então, e nós iremos ver, né, que essa perseguição ela foi um lado ruim, mas teve o seu lado bom. Então, as palavras de Estevão, as palavras que Estevão falou ali naquela hora da morte, entregando o seu espírito, pedindo perdão, não comoveram, né, de modo algum ali o sinédrio, aqueles líderes religiosos. Muitas pessoas, talvez, alguém podia pensar, não, o cara morreu desse jeito aqui, pedindo perdão por eles, talvez, não é possível que o coração daqueles líderes não tenha sido quebrantado, eles não tenham ficado com alguma dó, né, alguma forma de compaixão para com os discípulos, mas não, né, pelo contrário, eles foram para cima, né, foram perseguir mais e mais a igreja do Senhor. E é interessante que quanto mais os cristãos sofriam, mais eles se multiplicavam, né? Só que uma coisa os líderes religiosos não sabiam, o evangelho de Cristo, ele é muito mais do que uma ideia, é algo mais forte do que todos os exércitos do mundo. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nem todos os exércitos do mundo, liderados por Satanás, poderiam acabar com a igreja do Senhor, a igreja cheia do Espírito Santo. A morte de Estevão desencadeou uma perseguição que forçou, como nós lemos aqui, forçou os cristãos a saírem de Jerusalém e seguirem para a Judéia, para a Samaria. A morte dele aconteceu isso, foi doloroso, né? Foi uma morte realmente triste, mas, por outro lado, forçou os discípulos a se espalharem, a se dispersarem. Essa perseguição fez com que fosse cumprido o que o Senhor Jesus falou lá no início do livro de Atos, Atos 1:8.
O Senhor Jesus falou assim, ó, mas recebereis poder e ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em Samaria, e em toda a Judéia, e até os confins da terra. E aqui está se cumprindo isso. A ordem, né, está sendo ali cumprida, né? Eles tinham evangelizado Jerusalém, tinham pregado em Jerusalém, agora estavam indo para a Judéia e Samaria. E depois até os confins da terra. Então, a igreja precisava testemunhar além das fronteiras de Jerusalém. E essa perseguição fez com que isso acontecesse. Então, do ponto de vista humano, aquele foi um dia triste para todos. Mas do ponto de vista de Deus, foi o começo de um grande processo de evangelização. A igreja iria alargar agora as suas fronteiras, né, em direção aos confins da terra, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Como se o evangelho fosse um fogo e a perseguição foi um vento, né, que atiçou esse fogo e cresceu mais e mais, né, o fogo do Espírito Santo. Então, o martírio de Estevão, ele provocou essa perseguição. A perseguição provocou o quê? Dispersão. E a dispersão resultou na evangelização. No Antigo Testamento, por exemplo, quando havia perseguição, né, quando havia dispersão, os profetas diziam, né, mostravam que era um castigo de Deus, né, era jugo sobre Israel por conta da desobediência. Mas no Novo Testamento, não, a dispersão é o meio divino para expandir o evangelho. Você vê como Deus age, né? No Antigo Testamento era resultado de juízo, mas aqui no Novo é bênção para a evangelização. Então, Deus ia honrar o sofrimento desses homens, né, que estavam sendo perseguidos e ia dar uma grande colheita, né, muitas almas iriam ser salvas para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Então, os apóstolos ficaram em Jerusalém, ó. Vou ler novamente o versículo 1. Naquele dia, Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, então os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém, mas o restante, todos, menos os apóstolos, foram dispersos, né, por toda a Judéia e Samaria. Então os 12 ficaram em Jerusalém, mas os outros discípulos, né, aqueles 5.000 ali, mais de 5.000, não sei se todos, mas muitos deles se dispersaram por Samaria, né, e por toda a Judéia. Então, é interessante a gente entender isso. Ó. Até o capítulo 7, a igreja ela ainda é 100% judaica, 100% judeus convertidos. Né? Nós não temos relatos de nenhum gentil ainda convertido. Então, 100% de judeus convertidos. A partir do capítulo 8, marca o início da pregação para os gentios. Lembrando que gentil é todo aquele que não é judeu. Todo aquele que não é nascido de mãe judia, né? Filho de pai judeu. Então, o evangelho, ele alcança Samaria, um povo ali que é meio judeu, né? O samaritano, ele era mistura de judeu com os caldeus, né? Ele é um povo ali misturado, era meio judeu, meio gentio. E no capítulo 9, nós iremos ver que a pregação já começa a passar para pessoas gentias. Então, existe uma transição. Até o capítulo 7, 100% de pessoas judeus convertidos. No capítulo 8, nós temos ali pregação para samaritanos, um povo meio judeu, né, meio gentio. E a partir do capítulo 9, 100% ali de pessoas gentias convertidas, além de alguns judeus, claro, né, mas a maioria ali, o evangelho foca mais, o livro de Atos foca mais nos gentios convertidos. E não se engane, essa perseguição existe também nos dias de hoje. Nós temos, por exemplo, um ministério que é muito forte, né, de evangelização, de missões, que é o Portas Abertas, né, o Ministério Portas Abertas, e ele traz sempre uma lista atualizada de perseguição, uma lista ali de pessoas de países, né, que perseguem a Igreja do Senhor. E nessa lista nós temos que muitos dessa lista aí são países, né, são países islâmicos, né, países muçulmanos que têm na sua composição aí a lei da Sharia, né, toda aquela história lá do Alcorão e tudo mais. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, né, tá um pouco pequena aí a imagem, mas eu consigo ver para vocês aqui deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, ó. Ó, nós temos aqui, ó, os primeiros países, ó, Coreia do Norte, os 10 primeiros, ó, Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Líbia, Paquistão, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã e Índia. Tirando a Índia aqui, ó, na última coluna aqui fala que todos
são islâmicos, né, menos a Coreia do Norte. Então, tirando o primeiro lugar e o 10º lugar, todo mundo é islâmico. Então, existe perseguição no dia de hoje. O Estado comunista, República Islâmica, República Islâmica, República Islâmica. Então, existe perseguição. A perseguição ela não se limitou ao livro de Atos. Existe nos dias de hoje uma grande perseguição. Não é pouca a perseguição que os nossos irmãos sofrem, né? Nós devemos ajudar, né? Seja ajudando missionários, seja através das nossas orações, devemos ajudar a igreja perseguida, né? Isso, a Jane botou um versículo aí, que é um versículo bem característico, né, da perseguição. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, né? E continua, né? O versículo continua ali, né? A minha memória não lembra, mas continua ele. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Então, Estevão ali, agora eu me perdi aqui, mas só pronto. Então, o versículo 1 fala sobre isso, e alguns homens piedosos ali sepultaram Estevão, né, e fizeram um grande pranto sobre ele, né? Claro, né, Estevão, um crente em Deus, né, uma pessoa cheia do Espírito Santo, merecia ali um sepultamento digno, né? Então, alguns varões piedosos ali enterram Estevão ali e pranteiam, né, choram, lastimam, né, fazem ali o luto costumeiro, né, ante uma pessoa que faleceu, né? Então, muito justificável, né, claro, esse pranto, né, porque Estevão era uma pessoa cheia de fé, né, cheia do poder, cheia do Espírito Santo, né, todos lamentavam e ficavam tristes quando um homem desse morre, né. Então, glória a Deus, glória a Jesus, né. E Saulo, versículo 3, assolava a igreja. Então, Saulo ali não se contentou com a morte de Estevão, ele foi atrás dos outros, né. Ele tomou a iniciativa ali de perseguir os cristãos após a morte do nosso querido Estevão. Além de guardar as vestes de Estevão e consentir com a sua morte, ele agora assolava a igreja do Senhor, né? Assolar, essa palavra assolar, ela significa o seguinte, ó, ela significa desonrar, manchar, sujar, tratar com vergonha ou tratar vergonhosamente, devastar, arruinar. Então, Paulo queria devastar a igreja do Senhor. Jane colocou aqui o restante do versículo, né? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso, né? Bem-aventurado aquele que for perseguido por conta de Cristo, né? Glória a Deus. Então, segundo Barclay, que é um grande comentarista bíblico, ele diz que o sentido dessa palavra assolar, ele é mais forte ainda do que o significado. Essa palavra eles usavam quando uma fera selvagem, ela pulava, né, saltava sobre uma presa para devorar a presa. Então era isso que Paulo estava fazendo. Ele queria pular sobre a igreja ali para destruir, destroçar a igreja do Senhor que estava ali nascendo, né? E ele arrastava homens e mulheres ali, né? Ninguém escapava ali, não poupava nem as mulheres, né? Arrombava as portas, né? Como se fossem policiais atrás de ladrões, né? Como pessoas aqui crentes em Jesus, que só falavam do amor de Cristo, só pregavam as boas novas, curavam os enfermos, expeliam demônios e sendo perseguidos como se fossem bandidos, né? Então, as pessoas, os crentes não estavam seguros nem nas suas próprias casas, né? Então, mas em vez de, como nós vimos, né, em vez de destruir, de prejudicar a igreja, Saulo foi uma ferramenta, né, usada aqui para que a igreja se dispersasse. E ele foi usado, né, pelos líderes religiosos, né? A gente vai ver depois que ele tinha cartas, né, dando poder a ele em outras sinagogas, né, de outras cidades. Ele mesmo fala sobre isso, né? Atos 22:4, Paulo fala que ele perseguiu esta doutrina, esse caminho, ele chamava de o caminho, né? Esse caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens quanto mulheres. Ele mesmo dá o testemunho, né, de que ele era assim e depois ele foi transformado, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E ele fala também, né, que ele dava voto contra os cristãos, né? Os cristãos que eram presos ali, eles se reuniam, né, faziam um julgamento e votavam quem era a favor de viver, de morrer. E Paulo dava voto contra. Ele fala sobre isso, Atos 26. Ele fala que, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e contra esses dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar.
Paulo obrigava eles até a falar palavras ali contra Deus. E, enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Olha que forte esse testemunho. Porque nós, conhecendo o testemunho de Paulo, conhecendo como ele era antes e o que ele se tornou, a gente tem uma ideia do poder de Deus. Ó, Paulo, ele recebeu autorizações, jogava na prisão, dava voto para matarem, castigava dentro das sinagogas, obrigava a blasfemar contra Deus, e ia até em cidades estranhas, né, em outras cidades ele ia atrás dos crentes, e depois ele se tornou um dos maiores defensores de Jesus. Escreveu quase metade do Novo Testamento, aí, doutrinas que nós estudamos até hoje. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, vamos tentar aqui, eu tinha projetado ir até o versículo 25, mas o tempo já está um pouco corrido aí, então vamos mais um pouco aqui, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a perseguição no versículo 4, ó, entre mentes, ou seja, nesse intervalo aí, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Então, aí, a perseguição foi ruim, claro, né? Muitos foram presos, mortos, mas, por outro lado, muitos foram dispersos e começaram a pregar a palavra do Senhor. Então, essa perseguição desencadeada por Saulo fez com que forçou, né, os cristãos a saírem de suas casas em Jerusalém, e junto com eles foram as boas novas do Senhor, né? Essa palavra dispersos aqui, né, ela significa, no grego, ela é usada para semeadura, né, quando você espalha ali as sementes em um campo, né, para que floresça, para que venha ter uma boa colheita. Então, a perseguição faz com que a igreja, assim como o vento faz com a semente, né, espalhou e aumentou a colheita, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, Jesus já tinha falado sobre isso, né? Em Mateus 10, ele fala que quando vos perseguirem uma cidade, fugir para a outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, é necessário você, já que eles foram perseguidos em Jerusalém, e vamos para outra cidade. O trabalho em Jerusalém, ele de certa forma foi feito, né? Não sei se bem feito, né? Não sou o Senhor para julgar, mas foi feito. Mas agora era hora de sair dali e pregar o evangelho em todos os locais. Nós vimos que todos os dias eles perseveravam no templo, né? Muitas pessoas, 5.000 pessoas foram batizadas, foram convertidas. Então foi um trabalho bom, né? Foi um bom trabalho. Mas agora era hora de outras cidades ali escutarem o evangelho de Jesus Cristo. E eles não se escondem, né? Os apóstolos ficaram ali, mas os discípulos mudaram ali, foram para outras cidades, né? Cada crente tornou-se ali um missionário, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, é importante a gente entender que a evangelização, ela não é um projeto. Ah, a minha igreja vai evangelizar esse fim de semana, vamos lá evangelizar, bairro tal, vamos lá, a gente evangeliza, acabou o projeto, vamos para casa. Não, a evangelização, ela é um estilo de vida. Então, Deus quer que toda criatura, em todo mundo, em cada geração, venha conhecer a verdade. Então, não é um projeto ali que você faz no fim de semana e vai para sua casa e acabou, espera pela próxima, não. Ela faz parte da vida cristã. Uma das doutrinas aí inerentes ao crente, né, de ensinar a palavra do Senhor, de pregar o evangelho. Glória a Deus, glória a Jesus, né? E aqui nós temos no versículo 5 que Filipe, né? Filipe descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, né? Glória a Deus. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Essa palavra aqui é a palavra-chave aqui, né? E nós vamos ver, não vai dar tempo hoje, né? Mas nós vamos ver no próximo episódio aqui, na próxima perícope aqui, que existe um cara ali, Simão Mágico, né? E esse Simão, ele se achava ali com grande poder. Todos diziam que ele era o cara, né? Ele também se dizia que era o cara. Mas se as pessoas se alegraram aqui, é porque Simão não trouxe alegria para eles, né? Glória a Deus. Então, vamos finalizar aqui no versículo 8. Então, no versículo 5 ao 8, nós temos que Filipe, ele desce. É interessante, ó, a palavra do Senhor como é preciosa. Ó. Filipe descendo a cidade de Samaria.
olha aí que bênção, né? Sempre que a pessoa vai para Jerusalém, a Bíblia fala que eles subiam a Jerusalém. Quando sai de Jerusalém, as pessoas desciam de Jerusalém, né? Jerusalém ficava numa parte mais alta, né? Numa montanha, numa cadeia de montanhas, e também era uma cidade importante, local do templo. Então as pessoas sempre subiam a Jerusalém, e aqui fala que Filipe descia a Samaria, saindo de Jerusalém, né? Que bênção, né? A palavra do Senhor, né? Então, esse Filipe aqui, ele não é o Filipe apóstolo, né? Nós temos um Filipe apóstolo. Lembrando que os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém, né? Não podemos tirar isso da nossa mente. No versículo 1 fala que muitos se dispersaram, mas os apóstolos ficaram em Jerusalém. Então, esse Filipe aqui é o Filipe diácono, né? Um daqueles 7 ali que foram escolhidos para ajudar as viúvas dos gregos, né? Dos helenistas. Então, Filipe era um discípulo, um diácono, ele não era um apóstolo. E ele prega aqui a Samaria. Nós só lembrando, Atos 6:5, né, que eles escolheram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, escolheram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, que era prosélito em Antioquia. Então, Filipe era um desses 7, ele era um grego, né, um judeu helenista. Então, ele deveria falar também o aramaico, né, porque ele prega aqui para Samaria, e ele falava, era um judeu grego, né, das regiões gregas. Então, Estevão pregou para os judeus gregos em Jerusalém e Filipe foi para Samaria, né? Samaria era tanto o nome da região, como também tinha uma cidade chamada Samaria. E nós temos que as multidões, elas gostaram, né? Atendiam unânimes, ou seja, elas afluíram ali todas, né, as coisas que Filipe dizia. Então, foi bênção, né? Porque Filipe, ele era um judeu. Ele era um judeu. E em Samaria era conhecido como uma terra maldita pelos judeus, né? Após o cativeiro da Babilônia, a Samaria, ela foi meio que misturada, né? Judeus se misturaram ali com os caldeus e se transformou ali num povo, nos samaritanos. E eles eram odiados ali por todos os judeus, né? Por todos aqueles que eram judeus mesmo, né? Então tinha essa rixa entre eles, né? É como se fossem judeus contra judeus mestiços, né? Os judeus diziam que tinham que adorar no templo, os samaritanos diziam que tinham que adorar no monte. Então existia essa rixa contra eles. E quando a gente lê um versículo desse aqui, vendo que as pessoas ouviram o que Filipe falava, né? A gente se alegra, porque esse preconceito, esse ódio aí estava diminuindo, né? Quando um judeu, né, eu queria mostrar um mapa aqui para vocês de novo, também não sei se vocês vão conseguir ver, né, mas vamos mostrar mesmo assim, né? Nós temos que quando um judeu, ele saía por exemplo, Jesus, quando ele saía da Galileia, quando as pessoas saíam da Galileia e iam para Jerusalém, o mapa está em inglês, mas é tudo fácil aqui, né? Deus abençoe, Deus nos dá aqui dom de falar em outras línguas aqui, a gente começa a traduzir aqui e é bênção, glória a Deus. Então, quando a pessoa saía da Galileia e ia para a Judéia, então Galileia lá em cima, Galilei, e Judéia lá embaixo, eles seguiam esse caminho que tá em cinza, ó. Eles atravessavam o mar, iam pela Pérea e chegavam do outro lado. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Mas essa área em amarelo é a Samaria. Então, a pessoa, quando saía da Galileia, ela fazia a rota dessa seta aqui, ó, dessa seta em cinza. Eles contornavam o Rio Jordão, depois voltavam pelo Rio Jordão e chegavam em Jerusalém. E esse caminho verde aqui foi o caminho que Jesus tomou, né, com os seus discípulos, né? Eles foram pelo meio de Samaria, né? Esse Jacob's Well aqui é o poço de Jacó e a cidade de Sicar, onde os discípulos foram comprar alimento enquanto Jesus ficou no poço. Então, e agora, Filipe, ele entra dentro de Samaria. É interessante porque a ordem antes, e eu já vou terminar, a ordem antes, ela era o quê? Era não preguei em cidades de samaritanos, né? Jesus fala sobre isso, né? Mas antes era assim, ó, Mateus 10, 5 ao 6, ó, não ireis pelo caminho dos gentios,
nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus fala isso quando ele manda aqueles 70 homens ali de 2 em 2. Mas agora a ordem era o quê? Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas em todos os lugares, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. A ordem muda. Agora eles podiam entrar em Samaria aqui, e Filipe vai para Samaria, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Depois a gente finaliza esses 3 versículos aqui, porque realmente o tempo já passou, mas são muitos detalhes, e Deus vai abençoar, né? Na próxima quarta-feira a gente medita sobre esses 3 versículos e já entra aqui em Simão o Mágico, né? Jane, você pode orar? Sim, eu gostaria antes de fazer só um comentário. Aí no versículo 6, a palavra diz que as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Felipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Então, assim, o evangelista, o missionário, esses que vão a terras distantes ou mesmo nas nossas próprias terras, buscar almas para Cristo, quando eles pregam com poder. Eles pregam, na verdade, no poder do Espírito Santo. E para isso é necessário muita consagração, muito jejum, muita oração, muita leitura. E verdadeiramente é necessário o dom de cura, o dom de operação de milagres, é necessário um dom para que os incrédulos creiam. Então, Deus, quando Ele dá esse ministério de missões, esse ministério de evangelismo, Ele dá juntamente ao crente, Ele dá um dom, ou mais de um dom, que venha realmente chamar a atenção das pessoas. Então, o missionário, quando ele vai ali para a África, ele tem que se consagrar muito, muito, muito mesmo, para ele enfrentar todos os espíritos malignos dali. E ali ele tem que operar, Deus opera através dele milagres. Então eles têm que ter o dom de milagre, o dom de cura, né? Então tem um cego ali, ele ora, bota a mão, o pessoal sabe que aquela pessoa é cega e a pessoa volta a ver. Então, isso acontece muito nos trabalhos de missões, nos trabalhos missionários. Eu queria fazer essa ressalva, porque as pessoas vendo os milagres que ele fazia, não é? E aí, por isso que elas prestavam tanta atenção no que ele falava, porque ele não só falava, mas ele também fazia. Aleluia, glória a Deus, no poder do Espírito. E podemos, deixa eu ver se tem alguém aqui, vamos ver aqui, pedir para o Sheldon. Sheldon, faça uma oração, meu querido, para nós, por favor. Ligue seu microfone. Sheldon? Então vamos, Guilherme, pode fazer a oração, Guilherme? Ligue seu microfone, por favor. Sheldon ligou.